Olá, amados. Aqui é o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança segundo o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas através do sangue carmesim, pois não há expiação pela culpa dos pecados se não for através do sangue carmesim. O elo da perfeição, aquele que nos justifica e nos capacita. Quando ali o mundo antigo, através da mesma água que tudo se formou, que é a palavra que é viva e eficaz, quando se faz ali o sacrifício, a oferta que chegou às narinas do Senhor, ele disse, o mundo, aqueles que estão no mundo, o ser humano, ele é voltado para o pecado desde o nascimento. Não vou destruir mais todos os seres humanos assim como fiz desta vez. Em Efésios 2 nos explica aqueles que estão como o Espírito de Cristo, que são aqueles que o confessaram de boca e perseveram não segundo o padrão deste mundo, mas sendo transformados como nova criatura, são aqueles do qual o Senhor os poupa. Assim como ali fala que há aqueles que estão segundo o poder do ar, o príncipe deste ar que está a ser julgados, aonde Deus ele se arrependeu de ter feito o ser humano, disse o ser, ele não viverá mais muito tempo, do qual ali ele estipulou 120 anos, aonde o salmista diz que a vida é passageira como um conto ligeiro, se alguns chegam a 70, outros pela sua robustez 80, enfado e canseira, aonde ele diz que não acabaria com todos, por isso ele reservou um lugar destinado onde ele está a formar um novo céu e uma nova terra para aqueles que perseveram, e está trazendo juízo para aqueles que seguem segundo o poder, o príncipe deste ar, que a palavra diz que são expulsos, está trazendo juízo do pecado, porque aqueles que estão segundo o príncipe deste ar não os verão, não verá mais da justiça, porque ninguém se alcança a justiça se não for por ele. Aquele que o rejeita, ele também o nega diante do Pai e dos anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros, aonde pelo sangue há expiação, o próprio Espírito convence o homem de seus maus caminhos. A palavra diz que há uma briga. O Espírito procura convencer o homem dos seus maus caminhos, aonde chega um ponto que pelo embrutecimento ele não resolve se arrepender. Deus, ele, a palavra diz que é como há uma briga entre Deus, o Espírito e o pecador, até que chega um ponto, por ser advertido e não querer se arrepender, aonde o Senhor traz juízo. Por isso ele preparou tanto um lugar para aqueles que nele depositam a confiança, que são abraçados pelo seu amor, segundo aquilo que está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para aqueles que o confessam de boca e demonstram pelo bom proceder, porque uma vez que se confessa de boca, é necessário demonstrar, crendo somente no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento,
de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, aonde aqueles que têm zelo pela sua própria alma e alcançaram esta sabedoria do alto para que seus dias vão bens e longos nessa terra e têm seu nome escrito no livro da vida e permanece na constância, recebemos os dons irrevogáveis que devem ser operados sempre segundo o amor e não retrocedemos, porque ainda que se recebeu e o primeiro advogado se recebe como pecador, o segundo advogado para aqueles que são aprovados, do qual a palavra diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mesmo porque o segundo advogado é para aqueles que creem em Cristo. O homem recebe o primeiro advogado ainda sem crer, sem confessar. É necessário, após crer em Jesus, porque primeiro tem um encontro com Deus. Depois o Senhor nos apresenta até Jesus, onde se recebe o batismo de fogo, da qual a unção que despedaça todo o jugo. Aonde aqueles que ainda que receberam o primeiro advogado e têm os dons irrevogáveis e retrocede, já não se opera segundo o amor, do qual permitiram no seu coração a semente má, o joio, aonde a palavra diz que enquanto dormia o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Por isso nós, como trigo, estamos apartados de toda injustiça, porque não aprendemos por homens, mas sim por revelação humana, por revelação divina, através do seu Espírito, que é fiel e verdadeiro para nos manter apartados de toda injustiça. Injustiça segundo aqueles que um dia conheceram a verdade e retrocederam, que a palavra os intitula como zombadores e insultadores, como mercenários, pregadores, com falsos, perversos, aqueles que seguem, um dia o confessaram de boca e hoje está zombando dele publicamente por rejeitar a graça e perseverar como assentados no trono de Moisés, aonde a palavra os intitula aqueles que dizem que são judeus e não são da sinagoga de Satanás, perseveram dia após dia sendo enganados e enganando a muitos aqueles que derem ouvido às suas heresias. Por isso, perseverai sempre segundo aquele do qual nós somos imitadores, Cristo Jesus. Porque não falamos de nós mesmos, mas anunciamos aquele que é do alto. Porque aquele que fala, eu tenho algo a vos dizer, está falando aquilo que é pessoal. Aquele que anuncia segundo o seu Espírito usa sempre diz nós, porque não está falando por si mesmo, está falando segundo o seu Espírito, que fala em nome do Espírito de Cristo que se fez um com o Pai. Por isso sempre dizemos nós, porque não falamos de si mesmo, falamos naquele que vive em nós, aquele que vive, reina e governa, e disse, aquele que me confessa, comigo reina e governa, pois ele nos concedeu a autoridade para tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos é desligado no alto dos céus, e ele é aquele que está fazendo a separação do joio e do trigo, do qual ainda não é a ceifa final, mas é a colheita quando o trigo amadurecesse, e então retiraria o joio, aonde ele está a separar, amarrando através do anjo que tem a corrente o joio para o lugar destinado, e assim como está juntando o trigo no seu celeiro, convencendo ainda os pecadores que a palavra diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque melhor seria aqueles que dizem que são sábios segundo o poder do ar, o príncipe deste ar, melhor seria voltar a ser tolo
e alcançar o que é a sabedoria do alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.